Bom dia, queridos irmãos, filhos do nosso Pai do céu. Estamos aqui na nossa EBD Express, estudando a oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos entrar na Palavra de Deus e pensar a respeito da frase: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A primeira coisa que a gente pode perceber na oração do Pai Nosso é que há uma mudança na forma de pronomes. As três primeiras frases, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, elas usam o pronome na segunda pessoa do singular. Então é tua vontade, é teu reino, teu nome. E a partir daí, quando a oração começa a falar a nosso respeito, uma divisão clara, ela coloca na primeira pessoa do plural. Então aí nós temos as últimas três petições, nós vemos o pronome nós, nos, nosso. E esse primeiro pensamento da oração é que ela nos mostra que depois de nós nos ocuparmos e pensarmos nas coisas de Deus, podemos pensar nas nossas necessidades. Exatamente como Jesus resumiu a lei e os profetas quando ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Adorar a Deus e depois a nós e aos nossos irmãos. Esta é uma quarta petição da oração e a primeira relacionada com nós, seres humanos. Aqui Jesus nos ensina a pedir que Deus nos dê o pão nosso de cada dia. O Deus que criou o nosso corpo, que criou todas as coisas e nos colocou nesse mundo para usufruir da criação dele, ele então nos ensina que devemos pedir a respeito dessas nossas necessidades físicas e espera que nós falemos a respeito delas com ele. Exatamente como Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Jesus, ao nos ensinar a oração, também mostra que nós devemos colocar a Deus as nossas necessidades, as nossas ansiedades, aquelas coisas que nos deixam preocupados na sua presença em oração. Paulo escreve em Filipenses 4,6, diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esta petição inicia com um pedido básico para todos os seres humanos, o meio pelo qual eles devem continuar vivendo. Sendo Deus o Criador da vida, Ele também é o provedor da vida. Oramos aqui para que Deus supra as nossas necessidades, para que possamos servi-lo durante a nossa jornada na Terra. Alguns comentaristas do passado, interpretando essa oração e vendo a profundidade das três primeiras petições e a nobreza com que essa oração era feita, entenderam que não poderia se tratar de alguma solicitação física nossa, que esse pão, quando Jesus nos ensinou, ele estava se referindo ao pão do céu, que na verdade era ele mesmo. Mas não parece próprio, e nem muitos comentaristas também aceitaram essa visão de alguns primeiros pais da igreja, porque eles estavam alegorizando um ensinamento e diziam que esse pão se referia ao pão espiritual. Mas nem todos pensavam assim. Eu vou ler o que Martinho Lutero, reformador, comentou a respeito dessa parte, dessa frase da oração Pai Nosso, em seu Catecismo Menor. Ele diz o seguinte:
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que significa isso? Deus, na verdade, também dá o pão de cada dia sem a nossa prece e também dá a todos os homens maus. Suplicamos, porém, nesta petição, que nos faça reconhecê-lo e receber com agradecimento o pão nosso de cada dia. Quando sucede isso, continua Martinho Lutero, tudo o que pertence ao sustento e às necessidades da vida, como comida, bebida, vestes, calçado, casa, lar, campos, gado, dinheiro, bens com sorte piedosa, filhos piedosos, empregados bons, superiores bondosos e piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos, vizinhos fiéis e coisas semelhantes. Vejam, a ideia de Martinho Lutero ultrapassa até aquilo que muitas vezes nós pensamos ser o pão nosso de cada dia. Ele estivesse aqui, ele ia nos apoiar a orar por governos, por pessoas melhores no governo, ia nos incentivar a orar pelo nosso trabalho, pelos nossos líderes, pela nossa igreja e também pela nossa vida secular e pelo pão nosso de cada dia. Por tudo, por toda a vida, porque isso reconhece que tudo vem de Deus e volta para Deus. O pão, enfim, então, representa todos os elementos que são necessários para a nossa sobrevivência enquanto durar a nossa peregrinação terrena. E estes elementos necessários são temporários, tendo em vista que nada que possuímos e recebemos a partir de Deus nós levaremos para a eternidade. Lá na eternidade nós receberemos outras coisas da parte de Deus, as quais essas terrenas não farão parte da nossa vida. O pão nosso de cada dia. Um comentador, A.M. Hunter, comenta que essa oração feita pela manhã, ela significa a solicitação do pão para o dia que está começando. E feita à noite, o pão de amanhã. Assim devemos viver cada dia de vez, de manhã orando pelo pão de hoje e amanhã e à noite orando pelo pão de amanhã. Isso nos faz lembrar o maná que Deus mandou do céu no deserto para alimentar o povo de Israel. O maná durava um dia apenas. O milagre acontecia e Deus fazia chover o maná que caía na terra onde estavam assentados o povo de Israel. Eles iam, colhiam com a instrução de que deveriam colher por um dia e comer aquilo o suficiente, descartar o que sobrasse e não guardar para o dia de amanhã. Alguns, medrosos, gananciosos, pegavam então esse maná de um para o outro dia e no outro dia ele estava apodrecido. Deus estava querendo ensinar ao povo que o alimento vinha dele, e que ele sustentava o povo, mas que eles não se deveriam preocupar com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã era uma preocupação de Deus. E eles então não colhiam para o dia seguinte, apenas no sábado, que Deus determinava que eles não deveriam trabalhar, então a colheita da sexta-feira era para o sábado, era para a sexta e para o sábado, e Deus então realizava o milagre, e o duplo milagre. O fato de cair maná do céu e o fato de que um dia não dele apodrecer e no outro dia ele estar apto a ser alimento. Então Deus nos alimenta também dessa forma e nos ensina que nós devemos nos preocupar com o pão do nosso dia, quando muito o pão do nosso amanhã, mas não devemos nos preocupar porque é Ele quem cuida de nós. Alguns pontos a considerar, irmãos.
Antes que o pão chegue à nossa mesa, ele já fez uma peregrinação enorme, muito grande. O pão, que é o alimento mais básico da nossa alimentação. A semente foi lançada na terra, alguém arou, alguém colheu, alguém amassou o trigo, moeu o trigo, alguém fez o pão, alguém vendeu o pão e ele chegou até você. Vejam que interessante esse poema que narra essa trajetória. Por trás do pão está a farinha. Como é um poema escrito em outra língua, a tradução talvez não tenha a musicalidade, mas é interessante que a tradução fala muito ao nosso coração, então vamos prestar atenção. Por trás do pão está a farinha, por trás da farinha o moinho, por trás do moinho o trigo, a chuva, o sol e a vontade do Pai. No final, tudo depende de Deus e volta para Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. E aqueles que receberam mais do que precisam devem considerar compartilhar um pouco com aqueles que ainda não receberam o alimento cotidiano. Ao entendermos que essa oração é feita, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é uma oração que deve afastar de nós o egoísmo, de pensar que nós devemos receber alguma coisa de Deus que venha simplesmente para satisfazer os meus desejos. Por isso que Tiago escreve e diz assim: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar nos seus próprios deleites. Mas a oração do Pai Nosso nos ensina que nós devemos orar no coletivo. E aí então a oração atinge o seu ápice, sendo uma comunidade que expressa o reconhecimento do Pai, que é nosso, e do pão que nós todos precisamos. Quero encerrar deixando uma lição de casa, uma reflexão rápida aos irmãos e pedir para os irmãos que, além de orarem a oração do Pai Nosso hoje e amanhã e nesses próximos dias, os irmãos orem para que Ele mande a você e torne você capaz de receber o pão de cada dia. Ore ao acordar, ore ao dormir. A sua oração é legítima para que Deus mande o pão de cada dia a você. E ore também pelo pão aos nossos irmãos, aqueles que estão passando dificuldade. Ore para que a pandemia acabe. Tenho certeza que se Martinho Lutero estivesse aqui, ele ia orar por isso. Orar para que Deus desse sabedoria aos nossos governantes, para que as pessoas possam ter o seu emprego. Ore pela possibilidade das pessoas conseguirem de alguma forma trabalhar. Nós precisamos disso para viver a nossa vida física. Ore também pelo fim da pandemia, porque as pessoas estão emocionalmente doentes e nós precisamos das nossas emoções estabilizadas para que a gente possa viver a nossa vida física. Ore também pela nossa reunião novamente, porque nós precisamos do convívio em comunhão, porque nós precisamos desse crescimento de comunhão para a nossa espiritualidade. Ore então pela sua vida física, pela sua vida emocional, pela sua vida espiritual. Ore para que Deus abra novas portas de emprego para aquele irmão que você sabe que está desempregado, para que ele possa ganhar o pão de cada dia. Peça a Deus que aplique a justiça social no nosso tempo, na nossa vida. Nós precisamos disso, eu e você. Muitas vezes a gente pensa que a nossa vida é só espiritual, mas não é verdade. Nós somos um mundo que vivemos em sociedade e há de haver justiça social.
Então, aquilo que estiver a seu alcance, ore, ajude, faça o bem, ajudando aquele que não pode ter o pão a ter o pão de cada dia, ao órfão, à viúva. Ore para que Deus afaste das lideranças do nosso governo aquelas pessoas que estão pensando única e exclusivamente em si e estão possibilitando e trazendo dificuldades às pessoas que não têm o que comer. Fica essa experiência que a oração do Pai Nosso traz a nós. E Deus, no meu coração, eu oro para que hoje e o amanhã, a sua segunda-feira, Deus possa alcançar a sua vida, abençoando você física, emocional e espiritualmente. Pois tudo isso é saúde para o nosso corpo. Deus os abençoe. Amém.